Hein? Só o Zé Aldônio? Mas ninguém sabe tocar esse instrumento tão bonito e maravilhoso? Eu aprendi com ele. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. É um prazer estar aqui novamente com os irmãos. Todos os sábados estou aqui. Para quem não me conhece, meu nome é João Gonçalves. Prazer conhecê-las. Duas irmãs que estão nos visitando. Estamos muito felizes com a sua presença. Hoje, nossa igreja está num retiro espiritual e coube a mim passar a mensagem para os irmãos. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre um personagem bastante conhecido da Bíblia. Bem conhecido. O nome dele é Daniel. E tem, entre muitas coisas que aconteceram com ele, tem um episódio muito interessante que na Bíblia diz assim, que é Daniel na cova dos leões. Este capítulo é bastante conhecido, mas tem muitas lições para nós. Muitas mesmo. Mas eu fiquei pensando apenas em duas, talvez três dessas lições. E uma das primeiras coisas que tem uma grande lição aqui é que, primeiro, ser fiel. Sermos fiel em tudo para com Deus. E a segunda coisa é que quando eu sou fiel, quando você é fiel a Deus, Deus honra. Nós honramos a Deus, mas Deus nos honra por sermos fiéis a Ele. São os dois pontos principais que eu queria conversar com os irmãos esta manhã. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração primeiramente. Querido Deus, querido Pai, nós mais uma vez aqui, Senhor, na Tua presença, para compartilharmos a Tua palavra com os nossos irmãos, com os Teus filhos. Eu queria pedir, Senhor, que humildemente o Senhor envie o Seu Espírito Santo sobre cada um de nós e que não sejam minhas as palavras, mas que sejam Suas. Que toda a honra e os méritos e o louvor seja apenas para o Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Ok, eu vou passar a ler aqui Daniel capítulo 6 e vamos ler do verso 1 até o verso 9. Preparem as suas Bíblias e vamos ler esse capítulo. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabelecesse um decreto e faça firme o interdito de todo homem que, por espaço de
30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Aqui está um plano. E as lições que a gente tira daqui são muitas, como já disse. Mas a gente percebe aqui que havia os amigos de Daniel. Daniel era um governador, e ele foi um governador bem-sucedido. Daniel governou provavelmente por 70 anos. Ele foi governador em dois impérios, no Império de Dario e no Império de Ciro. Foram 70 anos de governo. Não é brincadeira. Bem-sucedido. E Daniel passou por alguns problemas. O grande problema que Daniel passou foi a inveja dos seus colegas, dos sátrapas. Eu fui procurar sabe o que quer dizer o sátrapa? Não sabe? Então, sátrapas foi colocado pelo rei naquela época, porque havia muitas províncias. Então, um sátrapa, ele era uma espécie de prefeito, como se fosse um tesoureiro, sei lá, assim, daquela província. Então havia muitos. E cada sátrapa desses aí tinha que prestar contas com o presidente ou com o governador, que havia apenas 3 governadores e muitos municípios. Então, aqueles sátrapas ou aqueles conselheiros ou aqueles prefeitos tinham que prestar contas aos presidentes. E um deles era Daniel. Para que isso? Para que ninguém pudesse roubar o reino, para que não desse desfalco para o rei. Esse era o trabalho do sátrapa. E depois na internet tem várias explicações, mas esta é assim, fácil de compreensão. Então resolveram agora aqui fazer um plano para manter Daniel afastado. Como não conseguiram provar nada contra Daniel, então planejamento, porque Daniel orava 3 vezes por dia, com as janelas abertas, voltado para Jerusalém. E Daniel, logicamente, ele sabia o que é que estava acontecendo. Mas o que é que vocês acham? Que Daniel então falou, não, por um mês, 30 dias apenas, 30 dias, diz a narração da Bíblia. Por um mês, Daniel podia falar assim, não, eu vou ficar quieto. Ou eu vou fechar a janela. Ou eu vou orar a Deus de noite. Fazer conforme quisesse a sua conveniência. Mas Daniel era fiel. E ele falou assim, ele pensou, se eu estou com Deus, se eu cheguei a ser governador, não foi por mim, Deus me abençoou e ele continuou fazendo as orações dele com as janelas abertas. E o que é que aconteceu? Aqueles invejosos sátrapas que já estavam perseguindo Daniel, resolveram agora então falar para o rei para fazer aquele plano. E eu queria fazer uma pausinha e falar assim, você já foi perseguido alguma vez na sua vida? No seu trabalho? Na escola? Seus amigos? Por incrível que pareça, até familiares? Pela polícia?
Eu já fui perseguido, mas não pela polícia. Peraí. Pela polícia não, mas tem gente que é perseguido pela polícia também. Sabe? Qualquer dia desses, nós vamos ser perseguidos. Qualquer dia desses, virá um decreto. E esse decreto vai dizer que você não vai poder comprar nada, nem vender, nem comprar comida, nem comprar sapato, roupa, nada. Se você não tiver o carimbo na mão direita ou na sua testa. Qualquer dia desses, não vai demorar muito. Muitos de nós hoje já somos perseguidos por causa de guardar o sábado. Você não vai poder guardar o sábado também, assim, abertamente. Então, é preciso tomar muito cuidado. A Bíblia nos dá muitos exemplos de pessoas que foram perseguidas. Eu fiz uma listinha aqui, assim, eu acho de alguns apenas. Aí eu me lembrei da perseguição dos cristãos pela Europa, pelo mundo, uns anos atrás. Foi uma perseguição terrível. Me lembrei de Israel quando foi perseguido pelo faraó até atravessar o Mar Vermelho. Me lembrei de Elias, que foi perseguido pelos profetas de Baal, pela Jezabel. Me lembrei também de Davi, quando Deus o ungiu como rei, Saul o perseguiu, queria matá-lo. E tem mais um aqui que eu me lembrei também, entre muitos. José, famoso José do Egito, perseguido pelos seus próprios irmãos, foi vendido. Depois inventaram uma grande mentira para o pai, dizendo que um animal tinha matado o irmão. Irmãos, a lista é grande. Nós não podemos fugir dessa perseguição. O ponto é que aqueles homens mentiram para o rei, inventaram uma grande mentira para o rei. E sabe, a inveja, mentira, ela cria raízes no nosso coração, sabe? E as raízes se tornam um pecado e elas produzem frutos, mas produzem frutos muito mal, frutos ruins, muito ruim. Eles pensaram que a única maneira de atingir a Daniel seria somente no seu relacionamento. Então, aqui a gente percebe um ponto importante. A fé de Daniel era uma fé inabalável. É essa fé que eu quero para mim. E eu acredito que é essa fé que você quer. Uma fé inabalável. Precisa estar em comunhão com Deus diariamente, todos os dias, na nossa vida. Você não precisa ir pagar promessas, não precisa prometer muita coisa para Deus. Veja que Daniel orava apenas, não sei se ele orava mais vezes, mas a Bíblia relata que era 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Deus não pede muito de nós. O rei estava tão feliz com Daniel que ele pensava em colocar Daniel num cargo maior para ele poder ficar mais tranquilo à vontade. Mas a inveja daquele povo foi terrível. Sabe?
Eu já fui perseguido. E eu acredito que você já foi também. Mas porque eu fui fiel a Deus, Deus me honrou. Deus honrou Daniel. Recentemente estive no Brasil, lá no mês de, acho que maio, junho. E eu conversei com um rapaz que ele é ancião da igreja adventista do sétimo dia lá. Eu não vou falar o nome dele porque não faz mal, não interessa. Ele é uma pessoa bem carismática, bem fiel na igreja, em tudo aquilo que ele faz. E ele me contou um caso que eu fiquei assim, será? Será? Eu vou contar para vocês. Ele estava desempregado, ficou muito tempo desempregado, não conseguia emprego. Aí orou, pediu a Deus, me arruma um emprego, por favor, eu preciso tratar da minha família. Casado, com esposa e 2 filhos. Preciso tratar da minha família e eu quero um emprego, por favor, Senhor, um emprego que eu possa dar estudo bíblico também, falar com as pessoas de Deus. E Deus arrumou para ele um trabalho de guarda noturno. Sabe o que é guarda noturno? Security guard. E ele foi trabalhar lá num edifício na cidade, onde havia vários guardas ali, e eles trabalhavam por turnos. Turno da noite e o turno do dia. Quando chegou a vez dele, eles colocaram ele para trabalhar na sexta-feira à noite. E ele foi conversar com o chefe dos guardas. Falou, olha, eu sou adventista do sétimo dia e eu gostaria de ter a sexta-feira livre. E o homem compreendeu, o chefe principal compreendeu e disse, tá bem, eu vou passar a mensagem e você vai ter a sexta-feira livre. E ele ficou a sexta-feira livre e trabalhou lá há muitos anos. Mas sempre havia um subchefe que quando fazia a lista para transferir os guardas do shift do dia para o shift da noite, que eles revezavam de vez em quando, colocava ele sempre na lista para trabalhar o sábado. E aí ele ia lá com o chefe maior e falava, olha, sabe, tal. Ele falava, não tem problema, eu vou tirar você, não tem problema, eu vou mandar mensagem, você descansa no sábado. E assim foi por muitos anos. Ele trabalhava durante a noite, era o guarda noturno da noite, e durante a noite ele fazia estudos bíblicos por telefone. Muita gente se converteu, se batizou por isso. Um belo dia, o chefe foi transferido para um outro lugar. E agora aquele outro subchefe assumiu. Vocês já estão imaginando o que é. Mas a coisa é feia. Aquele chefe assumiu, e assim que assumiu, falou assim, José, segunda-feira eu quero você aqui no meu escritório às 8 horas da manhã. Ele falou, para quê? Porque a gente agora vai conversar. Até agora você tem feito o que você quer, agora dessa vez eu sou o chefe. Eu é que mando aqui. Então, venha segunda-feira, 8 horas, que a gente vai conversar. Tá bem. Foi para casa, passou o fim de semana, sábado, domingo e tal. Na segunda-feira de manhã, chegou lá às 8 horas. Os outros colegas falaram assim, ei, o que você está fazendo aqui? Você é do turno da noite, você não vai para estar aqui às 8 horas. Ele disse, não, o chefe mandou eu vir aqui hoje às 8 horas da manhã. Ele quer falar comigo. Aí eles, ué, você não sabe? Ué, sabe o quê? Eu sei que mudou as coisas aí, mas você não sabe de nada? Não. O que houve? Então, a gente aqui ainda está tudo desorganizado. Ontem à noite, no domingo à noite, ele teve uma parada cardíaca, foi para o hospital e morreu. E o moço ficou assim, como? Foi embora para casa e voltou à noite. Depois lá eles se organizaram. Ele me contou essa história e eu fiquei pensando, Deus honra aqueles que honram a Deus. No momento que ele me contou isso, eu fiquei pensando,
Até parece. Deus vai matar uma pessoa para proteger você? Que aí você é pecador que nem ele. Mas olha, tem alguns relatos na Bíblia. Tem relatos na Bíblia que Deus, para proteger seu povo, Deus faz aquilo que a gente não compreende. Lá no livro de Samuel, no capítulo 2, no verso 30, está lá escrito que Deus honra aqueles que o honram. Amém? Amém. Sabe, enquanto fizeram aquele plano lá de querer jogar Daniel na cova dos leões, o rei agora tinha feito tinha assinado e tinha colocado o selo, e não pode revogar aquela lei. E agora o rei trabalhou, diz a Bíblia que ele trabalhou durante o dia para tentar revogar aquela lei. Mas e aí, advogado, dá para tirar a lei de fora? Dá não, né? Aí o rei falou, olha, Daniel, o Deus a quem você tem tanto amado, tem tanto orado, será que ele pode te proteger? Até ali, Dario não conhecia o Deus do céu. Ele falou, será que esse Deus pode te proteger? Mandou buscar Daniel e mandou levar Daniel para a cova dos leões, não tinha outra alternativa. Naquela noite o rei ficou, diz a Bíblia, que não chamou ninguém. Os músicos, nada, não quis saber de nada, não quis comer, ficou a noite inteira acordado, andando de um lado para o outro, esperando amanhecer o dia. E quando isso acontece, parece que aquela noite não tem mais 8 horas de noite, né? Ou 12 horas de noite, sei lá. Parece que aquela noite é uma semana, parece que o dia nunca mais amanhece. E aquele rei, o rei Dario, angustiado. E sabe, aqui tiro mais uma lição. Quando a angústia, quando a gente fica angustiado com algum problema, a gente fica angustiado, mas o problema não se resolve. Porque a angústia traz doença, a gente fica doente e o problema está lá. Precisamos manter a calma, não ficar angustiados, entregar nas mãos de Deus e raciocinar com calma, com clareza, para que a gente não faça nenhuma bobagem, às vezes. Que angustiados fazemos bobagens, ficamos doentes. A oração é a melhor coisa a fazer. A culpa de fazer alguma coisa errada nunca soluciona o problema. Ele só traz ansiedade e doença. Fazemos coisas erradas. Quem de nós nunca fez uma coisa errada? Fazemos. E depois nos arrependemos que fizemos algo errado e ficamos com aquela ansiedade, com aquela coisa. Precisamos agora colocar a cabeça no lugar e pensar com clareza, pedir a orientação de Deus. Chegando à cova dos leões pela manhã, o rei então descobriu que Daniel havia sido miraculosamente salvo. Uau! Vocês já foram no zoológico? Já, acredito que todo mundo aqui já foi no zoológico. Já vê um leão rugindo? Mas olha, dá medo. Imagina agora que o rei falou, o coitado do Daniel, mas o rei foi com a esperança. Sabe a esperança que a gente tem no nosso coração? O rei foi com aquela esperança. Será que o Deus de Daniel, o qual ele orava 3 vezes por dia? Aí o rei, eu acredito que ele naquela noite que ficou andando para cá e para lá, ele ficou pensando, Daniel sabia que esta lei era apenas por 30 dias. Será que ele
não podia ficar quieto por 30 dias, mas por que será? Entende? Aquelas dúvidas. E quando ele chamou o nome de Daniel, Daniel então falou, do rei Dario, como é que está lá no verso 16. Vou ler aqui, verso 16, que diz assim: Aqui está. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na corda do leão, não é aqui ainda. Colocou uma pedra. Verso 20. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Eu fico até emocionado com isso. E mandou tirar Daniel da cova dos leões ali. E fui tirar Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Veja, a pergunta do rei é: será que o Deus pode te livrar? Meus irmãos, coloque no seu coração: Deus sempre pode. Eu não posso, mas Deus sempre pode. Deus sempre pode. E Deus é maravilhoso. Miraculosamente, Daniel foi livre. Sabe, já no capítulo no verso 26, no verso 26 aqui, aliás, no verso 26 o rei aqui fez um decreto. Agora veja o decreto que o rei mandou. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. E foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Meu amigo, esse é o Deus que eu amo. Este Deus é poderoso. Ele é poderoso. Ele pode todas as coisas. Todas. Essa experiência de Daniel mostra que Deus está pronto a nos ajudar no momento da crise. Cada momento de crise, pegamos na mão de Deus e Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Deus não permite que soframos nenhuma provação além do que podemos suportar. E Ele nos dá forças para vencer. Sabe? O inimigo de Deus, que é o nosso inimigo também, ele procura armadilhas de todos os aspectos. Armadilhas que a gente nunca nem imaginou
que pudesse acontecer. Aí, quando estava estudando isso, eu me lembrei, caramba, que armadilhas que Satanás faz. Aí eu me lembrei de um caso que se passou em 2011, as duas torres lá os Twin Towers lá na América. Eu estava em casa, o meu filho estava vendo televisão e eu já estava deitado com a minha esposa. E ele chamou, pai, vem aqui depressa, esse é ao vivo. E chegamos lá, ainda vi o segundo avião entrar no edifício. E aí eu fiquei pensando essa semana, quem jamais imaginou que algum terrorista fosse fazer uma coisa daquelas? September 11. Né? Quem imaginou que algum ser humano tivesse uma ideia de fazer uma coisa tão terrorista daquela maneira? A gente já tinha ouvido falar de tanta coisa de terror, mas daquilo não. Eu entendi que Satanás prepara muitas armadilhas, e armadilhas imaginárias para nós, que se a gente não tomar cuidado, a gente cai nelas. Mas se porventura a gente cair, nós não somos de ferro, digamos assim. Se porventura a gente cair, vamos pedir perdão a Deus, se agarrar com Deus, que Deus nos livra. Porque Ele pode tudo. E quando a gente é fiel, Ele nos honra, porque nós somos fiel a Ele. Dario, um rei pagão, prestou homenagem ao Deus de Daniel. Grande homenagem. A homenagem que ele prestou a Daniel foi aquela que todo o reinado dele agora ia ser obrigado a adorar o Deus de Daniel. E veja, alguém pode dizer assim, mas Deus, o rei foi vingativo. No aspecto que o rei agora pegou aqueles sátrapas, a família deles, a esposa e os filhos, e falou assim, não, agora vocês inventaram isso, eu fiquei angustiado, agora vocês vão ver o gostinho. E julgaram eles na cordura. A gente dá risada. A gente fala assim, bem feito. Quem é que mandou eles ser invejosos e fazer isso? Cuidado com esse pensamento. Eu também penso assim, não estou aqui julgando ninguém, não. Mas a gente pensa, tiveram o que mereceram. Vai para dentro da jaula dos leões. Agora, para vocês verem o que quiseram fazer com o fiel Filho de Deus. Mas a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com esse pensamento também, porque o único que é justo é Deus. Nós não podemos fazer justiça. Deus é justo. Deus pode dar permissão para fazer isso. Deus dá a vida e Deus tira a vida. Mas nós não. Nós não. Nós já estamos no término deste mundo, né? Pelas profecias do próprio Daniel, nós já estamos bem no final do nosso mundo. E olha, as perseguições vão vir e a gente não vai ter como fugir delas. Mas uma coisa é certa, Deus nunca nos desamparará. E quando os leões da tentação rugem ao derredor, como diz lá no livro de Pedro, o diabo anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. No final dos tempos, quando o diabo tenta nos destruir, ele está lá para nos livrar. No final deste mundo, Deus, assim como Deus se manifestou com Daniel,
Deus vai se manifestar com os seus filhos. Deus vai se manifestar e Deus vai livrar os seus filhos. E Deus vai dizer assim, Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança. Deus diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Eu vou terminar com uma pergunta, você fica pensando. Você crê nisto? O Senhor os abençoe e que o Senhor lhes dê paz e tranquilidade. Um feliz sábado a todos.